Rodolfo, sabe que quando me fazem essa pergunta sobre soft skills, eu gosto de fazer o famoso step back e a gente partir do entendimento do que são soft skills, né? Eu costumo dizer que soft skills não tem, já começa confuso, porque não tem nada de soft, né? Tem uma fala que eu gosto, que é soft skill is the new hard skill. Eu acho que é legal a gente entender o porquê. Primeiro que soft skill, todo mundo entende como as habilidades sociocomportamentais ou as people skills. Mas no fim do dia, essas palavras lindas, o que quer dizer? Eu acho que esse é o grande ponto, né? Essas habilidades que a gente tem para realizar uma determinada tarefa, adicionando valor com a colaboração humana. E a partir do momento que a gente tem a colaboração humana, já não fica algo tão fácil, começa a ver a complexidade. Ao passo que hard skill depende basicamente da gente e principalmente elas são mensuráveis, né? Hard skill é sobre você ter um certificado de graduação, você ter um diploma de que você fala fluente. Como é que você mede a soft skill de comunicação, de criatividade, de colaboração? Então, a partir daí, a gente já começa a ver a complexidade. Eu acho que esse é um ponto. O segundo, uma vez que a gente entende a definição do que é hard skill, soft skill, indo para a tua pergunta, por que elas são tão importantes? Porque no mundo que a gente está hoje, super interdependente, né? Tem a expressão que se fala bunny, não sei se vocês ouviram, a gente fala muito do VUCA, né? Que é um mundo cada vez mais vulnerável, cada vez mais frágil, cada vez mais ágil, incerto, a gente está cada vez mais interdependente. Ou seja, as skills são as skills de você trabalhar com interação humana. Então, respondendo a pergunta, para mim, a primeira é essa, no mundo que a gente está hoje, sem dúvida nenhuma. A segunda, eu trago dados para vocês, né? Eu dou aula sobre soft skills, então eu pesquiso muito, e ao longo dos meus 20 anos, assim como você, Rodolfo, a gente vem de uma geração que o foco era realmente hard skill, era o diploma que você tinha das principais faculdades, era você falar inglês, pronto, é o passo para o sucesso. E aí nossa geração percebeu que, opa, não é só isso, eu vou trazer dados super interessantes para você, depois eu jogo a bola para o Tiago aqui me complementar. Mas tem dois dados interessantíssimos. 90% das promoções e das demissões nas empresas, elas estão relacionadas a questões comportamentais. Esse é um dado de uma consultoria, a Page Personal. E um outro dado super interessante, ou seja, estamos falando de 90% de promoção ou demissão. Eu costumo dizer que a hard skill, a nossa geração, ela te ajuda a entrar lá para um processo de seleção. O Tiago, que é o mestre no assunto aí em processo de RH. Mas mesmo hoje, eu diria que não é só isso para você começar a participar de um processo. E um segundo dado é 85% do sucesso pessoal e de negócios resulta de soft skills. Esse é um dado da Harvard, da Universidade de Harvard. Então, quis trazer um pouquinho da minha experiência e de dados que realmente embasam ainda mais a importância de soft skill para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Eu diria mais do que isso, é transformador, e eu vi isso ao longo dos meus 20 anos. Passa a bola para o Tiago, que é o mestre expert ainda mais. Boa, Daphne. Concordo com absolutamente tudo, né? Desde a desconstrução, né, do que o Rodolfo propôs, até porque as pessoas que dizem ter um pouco mais de dificuldade em se desenvolver em soft skills, muito associado aos introvertidos, inclusive, né, acabam sentindo que estão começando a maratona do menos 10 quilômetros. Então, gostei da provocação do Rodolfo, da gente, né, dar uma embaralhada aí e olhar isso de uma maneira mais integrada, né, que é um pouco do que você trouxe aqui também, Daphne. E aí, trazendo um recorte um pouco mais para o meu lado de RH, né, e tentando responder aí a pergunta que o Rodolfo fez, o quanto que as soft skills, elas ajudam, né, num processo ali de aprovação dentro para uma vaga, né, para um job, eu diria que elas são primordiais e que no final do processo elas são os grandes diferenciais, né? Se a gente considerar que a primeira etapa, né, de um processo tradicional, de um processo normal de recrutamento e seleção, ele começa em buscar um perfil, né, falando de uma busca ativa por alguém, nessa busca ativa a gente tenta fazer ali, encontrar os pré-requisitos técnicos, né, ou seja, mais hard skills. Então, a gente busca esse filtro primeiro, uma vez que, vamos supor que a gente está falando aqui de duas pessoas, né, que vão concorrer a uma mesma posição. Essas duas pessoas apresentam esses pré-requisitos, daí para frente, a gente vai falar basicamente só sobre soft skills. Então, ela tem uma importância muito grande dentro do processo, né? E talvez, considerando as nossas referências como ocidentais, né, a gente foca bastante
dentro do processo de aprendizagem, de desenvolvimento, muitas vezes nas hard skills, né? Então, o diploma, o próximo curso, e no final das contas, isso só vai servir mesmo ali como um primeiro referencial dentro de um processo seletivo. Ao longo das próximas etapas, quando a pessoa vai ser convidada a conversar, né, tanto com o time de recursos humanos, quanto com a pessoa que está contratando, e aí, assim, né, no frigir dos ovos, a tomada de decisão é sobre aquela pessoa que tem mais liga, e essa pessoa ter mais liga está sempre ligado a soft skills, né, a comportamentos, a formas de caminhar na vida, que vai combinar mais com aquele determinado contexto e cultura corporativa. A título de exemplo, trazendo um pouco para a minha própria experiência, né, porque, embora eu seja RH, eu também fui candidato em vários processos seletivos ao longo da minha vida. Tem dois aí que eu destacaria. Um primeiro que foi o processo seletivo para ser um dos trainees da Natura, isso no ano de 2010, foram 20 mil pessoas inscritas no processo inicialmente, com 35 vagas no final. Na verdade, eram 30, viraram 35, porque o RH não soube fazer mais uma escolha ali no final, né, daquela lista lá, e acabaram até dando uma ampliada no número de posições. E dentro desse processo, foram 6 meses de processo seletivo, um grande case, inclusive, dentro da área de recrutamento e seleção. Eles não fizeram nenhum teste técnico, ou seja, não mediram hard skills. Né? O hard skill, na verdade, foi no início, que era basicamente ter um diploma de graduação, apenas. E aí todo o processo depois, baseado em milhares de dinâmicas, mensurando principalmente essa capacidade de interação, que é o que a Daphna trouxe aqui, que é, sem sombra de dúvidas, uma das competências mais demandadas, né, que está tudo ligado muito ao interpessoal dentro do mundo corporativo. E o outro exemplo foi dentro do próprio processo para a vaga na Empíricos, né? A primeira etapa com Headhunter foi, de fato, de uma checagem técnica, ou seja, das hard skills, mas uma vez que ele fez isso, né, ali em 30 minutos de conversa, eu passei já diretamente para um bate-papo com o Rodolfo, e ali foi um super presente, não é porque vou ficar aqui puxando o saco, não, mas foi uma das conversas mais informais que eu já tive dentro de toda a minha experiência profissional, e eu percebi que nessa conversa informal, sem sombra de dúvidas, ele conseguiria ali já avaliar muito das minhas soft skills, né, o meu jeito de caminhar na vida, para ele poder tomar a decisão dele sobre qual pessoa seguir. Né? Então, em resumo, soft skills tem um peso enorme. Eu, como candidato, investiria muito mais tempo nisso, até uma vez que, obviamente, você já cumpriu ali com os pré-requisitos que são necessários para a carreira escolhida.